Versão brasileira, Wendel Bezerra. Quantas horas por dia você grava o Luffy assim? O Luffy eu geralmente divido. Eu não gravo mais do que 3 horas dele. 2h30, 3 horas e 2 agora que a gente anda fazendo. Justamente para eu não chegar num momento lá que eu preciso de punch e eu não Começa a ter. cair a Então, para evitar esse tipo de questão, a gente grava assim de pouquinho e mete bronca. Faz um pouquinho pra gente. Mas a frase clássica dele, Carol, ele tem um lance igual ao do Goku, Wendel. Ele fala no próximo episódio de One Piece, coisa tal. E ele fala: no próximo episódio de One Piece, a Batalha dos Gigantes. Eu vou ser o rei dos piratas! E Adrian, como é que é a voz do Sop? Como é que você faz o personagem? Ele é muito doido, cara. Ele é perfeito. Ele tem um nariz gigante desse tamanho. Muito engraçado. E não dá pra você não brincar com isso, né? Mentira! Enfim, eu decorei a frase que quando o Glauco me falou que eu ia fazer o teste, eu falei, bom, beleza, eu preciso treinar muito alguma cena. E eu tenho decorado a frase até hoje, que era que ele é um mentiroso da tripulação, né? Ele tá sempre tentando enganar as pessoas. E quando ele se sente acuado, ele inventa alguma coisa para tentar enganar todo mundo e conseguir fugir. Enfim, quando o Luffy e o Zoro chegam e ele fica morrendo de medo, ele fala assim, ele fala de longe assim: se estão pensando em atacar esta vila, é melhor economizarem suas forças. De outra forma, meus 80 milhões de homens irão esmagá-los como insetos! No caso, teve um lance muito louco. Eu dublei, né? A gente gravava na DPN. Aí, na minha cabeça, o Sandy não era importante. Eu não tinha... Engraçado. Eu não lembro. Para mim, era um cara que entrava de vez em quando e pouco. Olha que louco. E aí eu comecei a ver que não só ele é um personagem grande... Aí, cozinheiro! O que você acha de entrar pro meu bando, hein? Vem ser o chefe do meu navio pirata! Como ele é muito engraçado, ele é muito divertido. Ele vai do metidão ao mala, ao parceiro e do xarope com relação a mulheres, né? Tipo, ele chega coração no olho, né? Ele chega a ser um caricato ridículo, né? Tipo, isso ele tá dando, por favor, é uma coisa assim, né? Bem... E de vez em quando eu boto uns cacos lá, o Glauco, quando ele dá risada, eu falo, dele, eu arrisco, né? Ela é um pouco salgada pro meu bolso. Você não precisa pagar. Glauco, e a gente tá falando, e você só o diretor, conta de você dublar o seu personagem e como é que é a voz, como é que o Zoro fala, como é que é? Ele é um dos caras mais fiéis ao Luffy, né? Ele é um cara muito de comportamento militar. Até hoje tenho vergonha de fazer as falas, mas... Solta um nigiri aí, solta uma espadada na gente. Vão pagar caro pela burrice. Ele vira o badass quando ele põe a faixa na cabeça, né, Adri? Quando ele mete a bandaninha, esquece, sai de na perto, cabeça. corre. Aí ele baixa a cabeça, põe a espada na boca e grita: Vamos fazer uma menção honrosa. Infelizmente, talvez a gente dê algum spoiler aqui, mas não vai ser nenhum spoiler de história, mas uma menção honrosa aí aos nomes de alguns dubladores que estão fazendo parte aí dessa de One Piece. Que legal, nada mais justo. Primeiro que assim, é interessante a gente explicar algumas coisas. Alguns vão aparecer com a mesma voz, mas foi tudo com autorização do cliente, inclusive. Teve outros que diz da dublagem anterior. Sim. No caso, por exemplo, o Pedro Alcântara fez o Kobe e continuou fazendo. Eu queria muito fazer uma coisa dessa. Ele deu uma amostra do que estava fazendo, porque ele fez com 8 anos de idade, hoje ele está com 20 e poucos anos. A voz dele ainda coube no personagem. Puta merda. Um dos piratas mais esperados, que aparece pouquíssimo, ele é muito pontual, é o Silvio Giraldi fazendo Shanks. E a gente entendeu algumas mudanças. Estamos trabalhando, e já trabalhamos em alguns casos, com dubladores que tinham o personagem X, não está fazendo mais, mas estamos trabalhando com eles em outras posições. No caso, a Angélica fazia a Robin. Hoje em dia, quem faz é a Samira. A Samira teve um lance muito engraçado, agora que você puxou esse gancho, porque um personagem que é um vilão muito bacana, e aí a galera vai pirar quando assistir, é o Don Krieg, que é o Baroli que faz nessa versão. O Baroli na outra versão fez o Apple, que nessa versão o Apple é feito pelo Júnior Nanete, que é uma voz que se aproxima muito mais do original. A gente está com a versão sem censura, gente.
A gente está com o que vocês acompanharam no japonês. E é uma coisa que eu tenho certeza que os caras vão se divertir muito. O vilão que a Carol fez o teste, que é muito pesada a história dele, conta a história da Nami, que é o Arlong. Quem fez na dublagem antiga foi o Antônio Moreno. Nessa dublagem, quem fez foi o Wellington Lima.